Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre Alexandre de Moraes, que talvez de forma inadvertida meio que confessou que tem coisa errada ali, né? E o pior, ele ainda está confessando o primeiro vazamento de mensagens, né? Ele tá respondendo ao primeiro vazamento de mensagens. Já teve o segundo vazamento agora, que justamente mostrava o pessoal procurando coisas contra a Revista Oeste, não achando nada. E aí o pessoal falando para não seja criativo, né? Inventa alguma coisa, pega uma crítica mais ácida e coloca aí coisa e tal. Ou seja, deixando claro que não tem nada de isento na produção de provas, na investigação desse caso todo do TSE. Aquilo que a gente sempre falou, essa tara da esquerda, do aparelho opressor aí, da coligação PT-STF, essa tara deles por fake news, é só isso, é material para criticar a oposição. Nunca foi preocupação com o que é verdade, o que é mentira, isso nunca passou pela cabeça deles, a preocupação com isso. A preocupação deles é calar a oposição, ninguém pode criticar o governo. Vamos entender esse caso aqui porque é assustador isso daqui. A gente fez um vídeo mais cedo mostrando as pessoas que estão segurando a mão do Xandão ainda, né? Estão segurando a mão do Xandão. Mas, cara, já saiu um outro conjunto de mensagens agora que é ainda pior do que aquele primeiro, né? E vocês sabem, vai vir mais coisa por aí. Vamos ver por quanto tempo essa galera vai conseguir segurar a mão do Xandão, porque tá ficando feia a coisa. E pior, né? Eu já fico torcendo agora pro Xandão mandar fechar a Folha de São Paulo. E esse cara ia ser lindo isso acontecer, cara. Assim, porque, imagina a merda, né? O cara vai estar vestindo a carapuça do AI-5, né? É o que eu sempre falei aqui. O Xandão e esse aparelho opressor do STF é igualzinho ao boicote da ditadura militar. É a mesma coisa, muda nada. Essas notícias foram sugeridas por Luiz Bourbon, Peter Maratonista de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só o Alexandre de Moraes aqui confessando o problema todo aqui, ó. Seria esquizofrênico eu me auto-oficiar, ao confirmar que determinava a produção de relatórios pelo TSE. Agora, ele está esquecendo aqui de um detalhe muito importante, dizendo, não porque eu tinha poder de polícia, eu podia fazer as coisas e coisa e tal. Não, peraí, quem tinha poder de polícia é o TSE, não você, né? E você, o grande problema foi justamente esse, que confundiu os dois papéis. Esse é todo o problema. O sistema do devido processo legal, né, o sistema acusatório, que é o sistema que a gente vive, né, que busca-se justamente isentar, separar a parte que faz a acusação da parte que julga. Quem julga não pode fazer acusação. Se vira um sistema inquisitorial, que é um cara que faz tudo, aí você não tem uma solução, né? Você não tem o devido processo legal. O que ele está confessando com isso daqui é que, de fato, o sistema é inquisitorial. Não temos o devido processo legal. E isso contradiz diametralmente a Constituição brasileira. Isso é contra todos os princípios do bom direito, inclusive contra a Constituição, né? Então tá aqui o Alexandre de Moraes dizendo, seria esquizofrênico eu me auto-oficiar. Mas foi exatamente isso que ele fez. Ele mandou o cara lá fazer, ele próprio fazer as investigações sobre ele mesmo, né? E muito pior do que isso. O que mostram essas mensagens não é só a questão... Veja, ele está respondendo ainda a primeira acusação que foi feita contra ele, que é de que era ele que determinava a produção de relatórios, né? Que a gente já desconfiava que era isso. Eu já falei para você que tinha uma coisa muito estranha nessas investigações do TSE, porque eram seletivas. Tem pessoas que criticavam muito mais o TSE do que, por exemplo, o Constantino e o Paulo Figueiredo, e eles não faziam nada, mas o Constantino e o Paulo Figueiredo eles faziam. Isso tinha toda a pinta de ser alguém indo na rede social e olhando ali e atacando as pessoas que estavam no feed daquela rede social daquela pessoa, né? Faz todo sentido agora. Era o próprio Alexandre de Moraes. Era ele próprio que ficava vendo as coisas e mandando investigar. Só que aí você perdeu justamente a iniciativa, né? O juiz, a pessoa que julga, tem que ser inerte. Tem que ser provocada, né? Alguém faz a investigação, descobre um problema, aí sim, né? Faz a acusação e o juiz aí sim vai julgar. O que acontecia aqui não era isso, né? Ele próprio determinava o que era para ser investigado e mais do que isso, porque já tem o segundo ponto das investigações que a gente vai falar hoje, que é justamente como que o que ele determinava para investigar, não tem que achar alguma coisa. Queremos fazer isso com determinadas pessoas. Ele direcionava o que tinha que ser buscado nas redes, né? Ele queria punir a Revista Oeste, queria punir determinadas pessoas e pedia para o pessoal gerar relatório em cima daquelas pessoas.
Pô, não é assim que funciona? A coisa é você investigar a internet e achar isso daí. Isso mostra mais uma vez aquilo que eu falei, né? O cara botou o dedo na balança. Por quê? Porque você vai ver, é só o pessoal da direita, é só o pessoal bolsonarista, né? Não tem nada, não tinha ninguém, em nenhum momento se falou em investigação sobre o pessoal da esquerda. Vocês lembram que há pouco tempo atrás a Folha de São Paulo pediu um acesso à informação, né, uma lei de acesso à informação, pedindo sobre as páginas que foram bloqueadas pelo TSE no período da eleição, com base na resolução que foi aprovada entre o primeiro e o segundo turno, e o TSE falou que não ia mostrar isso porque era confidencial. Como assim confidencial, né? Que lógica tem isso? É só mostrar, né? Afinal, se houve uma resolução do TSE entre os dois turnos da eleição, uma coisa excepcionalíssima, a lei proíbe ter uma resolução mudando as regras da eleição no meio do caminho. Se teve uma resolução no meio do caminho ali, entre o primeiro e o segundo turno, e isso foi para justamente fazer alguma coisa com relação a fake news na internet, o que se espera é uma prestação de contas. Está aqui o que a gente fez, ó, tiramos essas notícias aqui. Por que o TSE não quer mostrar isso? Eu já expliquei para vocês. A minha suspeita é que, eu não sei o que tem lá, mas a minha suspeita é que, se mostrarem essa lista, vão mostrar só coisa censurada do lado do Bolsonaro, nadinha censurado do lado do Lula. E aí vai ficar estranho. Ó, o dedinho na balança ali, ó, o dedinho na balança ali, né? Enfim, o Alexandre de Moraes, talvez sem perceber, acabou confessando o problema da primeira coisa lá, da primeira acusação. Ainda tem outras acusações para se fazer aqui, né? Esse procedimento poderia se dá de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. O caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações. Diga-se de passagem, não colaborava com as investigações porque entendia que esse tipo de coisa todo era ilegal, né? É o mais provável que estava acontecendo. O pessoal da Polícia Federal tem uma certa preocupação com a própria carreira, né? Tem uma certa preocupação com a própria imagem e não quer se destruir obedecendo ordens ilegais, né? O pessoal do TSE não tem essa alternativa, porque todo mundo cupincha, tá todo mundo debaixo dele próprio lá, né? E aí, ou seja, o pessoal era obrigado a obedecer. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje sim, Mas é exatamente esse o problema, né? Você determinava a coisa dos relatórios já com a intenção de fazer alguma coisa e você mesmo julgava esses relatórios, ou seja, isso mostra o problema fundamental dessa coisa toda, né? Isso expõe o absurdo que é esse Ministério da Verdade que foi criado lá no TSE. Mas não é só isso não, tem outras coisas curiosas aqui, né? Lembra que a gente falou que por trás dessa história toda está a questão das emendas PIX, né? O que motivou, a gota d'água que fez com que muita gente na política lá de Brasília se voltasse contra o Alexandre de Moraes, foi justamente o Flávio Dino sacaneando o Congresso em ano eleitoral, cortando as emendas PIX todas lá, né? O Lira não gostou, evidentemente, mas não foi só o Lira, não foi só a oposição. Não foi só o pessoal da direita que não gostou disso daí, né? Foi toda a classe política de Brasília. O Flávio Dino, junto com o Lula, pode ter achado que estava ajudando o Lula, não, estamos batendo nos bolsonaristas aqui, coisa e tal, mas na verdade estava batendo em toda a classe política de Brasília. E como eu falei, meu amigo, aí mexeu com toda a elite aristocrática socialista de Brasília, deixaram eles sem dinheiro no ano eleitoral, né? Aí, segundo diz o Cláudio Dantas aqui, ó, lideranças do Congresso me confirmaram que Alexandre de Moraes empreende uma ofensiva junto à cúpula parlamentar, telefonando para vários deles com a promessa de resolver o problema das emendas PIX colocado na mesa por Flávio Dino. Ou seja, o Alexandre de Moraes entendeu o recado, o problema foi a decisão do Flávio Dino, isso que botou ele na fogueira, e ele falou que vai resolver esse negócio, né? O problema é que agora, meu amigo, tem certas coisas que depois que abriu a caixa de Pandora, né, que saiu as coisas da caixa de Pandora, não tem como botar de novo para dentro, não.
Vamos supor que, por hipótese, amanhã o Flávio Dino mude de ideia, né? Embargos de declaração, mudei de ideia, que não realmente libera as emendas PIX, tudo aí, coisa e tal, ou saiam com alguma outra coisa, vai ficar evidentemente claro o que aconteceu, negociata pura desse pessoal. E mesmo que resolvam o problema, agora como é que faz para desfazer o que fizeram com o Alexandre de Moraes? Não tem como, meu amigo. Todo mundo está vendo que todas essas decisões dele são plenamente nulas, são nulas de pleno direito. Ele não pode se basear nenhuma decisão nisso daí, que não vai ter fundamentação jurídica alguma, qualquer prova colhida nesses inquéritos, né? É lógico, aquilo que eu falei para vocês, o problema aqui não é problema jurídico, não é problema do direito, porque o problema do direito não existe. Para pensar, né? Quem é que vai decidir em última análise o que é verdade, o que é falso, né? o que é direito, o que não é? É o próprio STF. O STF é lógico que vai proteger o Alexandre de Moraes. Então, juridicamente, não tem ataque nenhum. Juridicamente, tá o STF falando não, que não tem nada demais, que isso é normal, que é isso daí mesmo. E como eu falei para vocês, não adianta. Juridicamente, nada vai acontecer. Não vai ser pelo lado jurídico isso daí, porque o pessoal vai proteger o Alexandre de Moraes. Esse ataque não é um ataque só ao Alexandre de Moraes. É um ataque ao STF, né? E a questão toda é a parte política, é o que eu falo para vocês. Todos esses ditadores, as pessoas poderosas, têm o pessoal de apoio delas. Tem um grupo de apoio deles ali. Para pensar no pessoal que trabalha para o Alexandre de Moraes lá, né? Aqueles caras que já estão com o nome vazado aí, pô, a vida dos caras já está um inferno, meu amigo. Já vai ser uma perseguição enorme em cima deles aí. Imagina quem mais que vai aceitar entrar nessa jogada aí para se queimar numa brincadeira dessa, né? Ou seja, o cara começa a ficar sem sustentação, começa a ficar sem poder. Quando ele pede as coisas para as pessoas falam, ah, não, vou resolver sim, beleza, e não faz nada, porque está com medo de fazer e de entrar nessa coisa, nessa roubada. Então, ou seja, isso é que é o crítico a partir daqui, né? Não é o aspecto jurídico. O aspecto jurídico é irrelevante. É o STF que decide no final das contas e vão decidir que está tudo certo. É óbvio que é isso. A questão é o aspecto político, né? Enfim, aqui ó, talvez seja isso que eles vão fazer, vão dar um jeito de negociar com o Congresso, liberar as emendas PIX e coisa e tal, e acabar com esse negócio todo, mas não adianta, meu amigo, o vídeo trincou, o vídeo tá trincado, não tem o que fazer. Isso sem contar que o Paulo Figueiredo tá falando aqui, ele já tinha falado que ia sair uma bomba pela Folha, tá? O Paulo Figueiredo já estava sabendo dessa história, que ia sair uma bomba pela Folha, ele falou isso antes da reportagem sair, né? E eu posso adiantar que vem mais coisa por aí, bem mais coisa por aí. Se tá aparecendo um show de horrores agora, ainda vai piorar, né? E, cara, eu vou te falar um negócio, eu acredito, porque, lembra, a primeira acusação que saiu era justamente a questão de que o Alexandre de Moraes estava pedindo de forma indevida para o TSE a produção de provas, né? Agora já tem coisa muito pior. A gente já viu a questão da Revista Oeste, eu vou chegar ali daqui a pouquinho, que, caramba, é impressionante, bicho. Não tem nada contra a Revista Oeste, não, dá um jeito aí, procura alguma coisa aí para botar lá no relatório, né? Tinha lista de pessoas, procura coisa contra essas pessoas, ou seja, o cara já tinha determinado quem eram os alvos, ele já sabia quem que ele queria atacar, procura alguma coisa aí, né? É o que eu falo pra vocês, é a grande fragilidade desse negócio das fake news. Eu vou te falar um negócio, deve ter muita coisa ainda pra sair, sabe por quê? Porque a Rede Globo continua criticando o Alexandre de Moraes aqui. O pessoal da Rede Globo continua criticando. Você sabe que a Rede Globo adoraria apoiar o governo Lula e apoiar o Alexandre de Moraes, né? Eles não têm problema nenhum, eles querem apoiar o governo, eles querem apoiar a coligação PT-STF. Se até eles estão continuando a criticar o Alexandre de Moraes, mesmo depois do Alexandre de Moraes ter falado que não, que juridicamente está tudo certo, não sei o que lá, é porque eles sabem que vem mais coisa por aí. Tem muito mais coisa para sair por aí, né? E aqui, ó, é o caso da coisa aqui, ó. O diálogo entre o Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, e o Eduardo Tagliaferro, né, que era o cara lá que fazia os relatórios no TSE, né? Então tá aqui, ó. Vão levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Olha só o que o cara fala. O objetivo é esse. Então, caramba, cadê o processo jurídico aqui? Cadê o devido processo legal nessa história? Já tem aqui, ó, o alvo nosso é desmonetizar essas revistas, tá? Aí o cara fala aqui, salvo engano, já fiz essa revista, mas olha sim. E outras no mesmo estilo. Xiii, não vai sobrar internet, né? Aí fala aqui um artigo da Revista Oeste, a religião do ódio e coisa e tal. Ele bota mais coisa aqui, brincadeirinha e coisa e tal. Aí na continuação da conversa, no dia 7 de dezembro, foi no grupo integrado, né? Por volta das 17 horas, o Tagliaferro avisou que a Revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas e não estavam falando nada. Perguntou então o que ele deveria colocar no relatório. O Ayrton Vieira respondeu em seguida, use a sua criatividade, RS.
e complementou: pegue uma ou outra fala, uma opinião mais ácida, e o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que você enviou. Olha só, o ministro entendeu que está extrapolando com base no que você enviou. Ou seja, não interessa o que você vai botar, porque o ministro já tomou a decisão dele. O Alexandre de Moraes já decidiu que vai condenar a Revista Oeste. Precisa só de um relatório, né, com alguma coisa mais ácida, alguma opinião mais ácida e coisa e tal, que ele vai dizer que está condenado isso daqui. Desde quando isso é um devido processo legal? Desde quando isso é justiça? E, de novo, é o que eu estou falando, é sempre de um lado só. O outro lado não tem nada, não investigaram nada. Janones falando altas barbaridades o tempo todo, né? O próprio PT produzindo fake news para tudo quanto é lado. Falaram alguma coisa disso? Bico calado, nada, né? Aqui, ó. Eduardo, as postagens do Paulo Generoso, do Paulo Figueiredo e do Constantino, o ministro achou que estão muito voltadas para a pessoa dele, ministro. Por favor, consiga para nós postagens desses três nas quais eles criticam as eleições, o TSE, defendam golpe, enfim, nesse sentido. Ou seja, ele já decidiu que quer condenar os caras, ele já decidiu que vai condenar os caras, mas ele não quer uma postagem que fale dele, tem que falar contra as eleições e coisa e tal, para ele poder ter alguma coisa ali para poder decidir, né? Repara aquilo que eu falo para vocês, né? Isso aqui exemplifica de forma cristalina como que a esquerda vê a questão das fake news. Para que eles querem regulamentar as redes sociais? Por que eles querem censurar as pessoas? Porque eles querem perseguir as pessoas. O que ele está falando aqui, ó, essas pessoas aqui eu quero perseguir. Acha alguma coisa aí? Porque é isso, né? Na internet, qualquer opinião, você pode pegar uma opinião mais ácida, alguma coisa, não sei o que lá. Aqui, ó. Tudo bem com o senhor, eu vou tentar achar postagens dele, que ele não comente do ministro, mas a maioria, se não quase todas, ele fala do ministro. Assim, pô, vai ser complicado. Ele não critica a eleição, ele está criticando o ministro, né? Mas eu vou à caça, a gente troca mensagem, não sei o que lá. Aqui, ó, e depois ele continua aqui com mais coisa, né? Se você conseguir essas questões, ficaria muito bom. Não pode centrar nele, coisa e tal, né? Aí anexou outra coisa aqui. O Eduardo, o relatório também nessa linha que o ministro orientou, postagens nesse sentido e menos referentes a ele, ministro, né? Ou seja, tem que achar alguma coisa. Repara a lógica invertida. Não é que você encontrou uma fake news e você reporta ela para talvez ser censurada, não. O Alexandre de Moraes, ele quer censurar uma pessoa e vira para o cara e fala: ache alguma coisa para eu poder censurar essa pessoa. Essa é a lógica que está aqui. E é evidente que essa lógica, é evidente que é assim que funciona, é evidente que é essa perseguição, não é mesmo? A gente já viu isso aí em vários casos, né? Aí colocou aqui outras coisas, Jornal da Cidade Online, não sei o que lá. Estou desenvolvendo o relatório, ele passa o relatório aqui. Acho difícil achar publicação em que ele não fale do ministro. Fiz as alterações solicitadas, veja se está melhor, né? Estou fazendo os relatórios individuais. Aí botou aqui, esse com que o ministro falou, não entendi o que ele achou, que só tem ataques contra ele. Não tem. Nesse caso, Eduardo, altere as datas dos relatórios, fazendo novos, porque ele quer que não conste as postagens envolvendo o nome dele, não sei o que lá, Caramba, eu vou te falar um negócio, cara, que coisa absurda, bicho. Era produção de prova, né? Se o Alexandre de Moraes estava querendo isso só para tomar a decisão que ele já tinha tomado antes, por que ele não tomava a decisão simplesmente, né? Para que o processo legal todo? Para que ter TSE, STF, essa turma toda aqui, pô? Xandão, vai lá e escreve mesmo, pô. Bota lá sua decisão, pronto. Ó, eu, com base no que eu vi aqui no Twitter, não gostei, tô mandando censurar. No momento que você manda produzir relatório para culpar alguém, você já está entregando a farsa que é esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, esse negócio aqui, esse tipo de coisa aqui é muito pior, né? Esse negócio de, não, olha só tem notícias jornalísticas, não tô falando nada, não. Não, dá um jeito aí, pega uma opinião mais ácida e acha alguma coisa aí. Ou seja, olha só o caso que estão fazendo aqui, né? A inversão da coisa que existe aqui, absurda nessa história. E bom, é lógico que muita gente está falando aqui não, que o poder de polícia foi usado corretamente pelo Alexandre de Moraes e coisa e tal. Aqui é uma coluna do Fernando Neisser, dizendo que não teve nada disso, e que. Mas, de novo, o que está passando aqui, ó, é justamente as coisas que nada impeça que essas informações produzidas de forma legal sejam encaminhadas a relatorias de outros expedientes e coisa e tal. Ou seja, eles estão respondendo aqui ao caso, a acusação original, que era o Alexandre de Moraes que estava provocando isso daí. Mas eles não responderam em nenhum momento isso aqui. Mas olha só, mas não tem nada. Não dá um jeito, cria aí, inventa aí como que isso aqui pode ser legal, como que isso daqui pode ser dentro do devido processo legal. Pega uma opinião mais ácida aí para o ministro poder tomar uma decisão.
essa é a situação que você tem aqui. Não tem como defender isso. Não tem como defender isso. Aqui, ó, outra coisa. OAB pede acesso a inquéritos que tramitam no STF para avaliar medidas cabíveis, né? E isso daqui, vamos ver o que vai acontecer, porque agora realmente existe um motivo para a OAB ter acesso integral aos processos todos lá do STF, esses processos todos do Alexandre de Moraes. E aqui, meu amigo, você tem um problema grande, tá? Porque a OAB já está brigada com o STF há algum tempo, devido ao fato de que o Alexandre de Moraes não entrega os processos para as defesas, né? Os advogados, todos das pessoas que estão envolvidas nesses processos, reclamam com a OAB porque não tem acesso a esses processos. E a OAB já está querendo resolver esse problema. Repara, não estou dizendo que a OAB não gosta do Alexandre de Moraes, não. Ela adora. Ela é totalmente contra o Bolsonaro, totalmente de esquerda. Mas tem muito advogado reclamando desse tipo de coisa. Alexandre de Moraes está enrascado com essa história. Isso vai dar problema para ele. Bom, o Pacheco não vê clima para impeachment no momento, né? Mas é o que eu falo para vocês. Calma, está começando agora, né? Está começando agora. Ia ser estranho se o Pacheco já falasse agora, não vamos fazer o impeachment mesmo, né? Calma, ainda vem coisa por aí, a coisa vai andar, né? O Girão, ele já apresentou um requerimento para ouvir o Alexandre de Moraes e seus assessores, e também a oposição acabou de anunciar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, né? Esse negócio de ouvir o Alexandre de Moraes e seus assessores no Congresso, acho muito bacana, mas vocês sabem que não vai rolar, né? Porque existe uma regra constitucional que o Congresso não pode ouvir o STF. Não sei. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Vamos ver se eles conseguem alguma coisa, né? Agora, o pedido de impeachment acho excelente. Vamos ver como é que vai ser isso daqui, né? E finalmente, só para complementar aqui, acharam quem é o capitão PM Macedo aqui, ó. O nome dele é Wellington Macedo. Ele está lotado no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, é assessor do ministro, ele é um PM de São Paulo que está cedido ao STF, né? Em princípio, ele nem participa das conversas, então não tem nada a ver com essa história aqui, né? Mas o pessoal já identificou quem é. E dessa mesma maneira devem estar identificando todo o resto do pessoal que está envolvido nisso daí. E esse é o problema que eu falo para vocês, é a sustentação do ministro. Por quê? O ministro em si, o máximo que vai acontecer com ele é a aposentadoria compulsória, né? Vocês sabem como é que é, a pena de ministro, é pena de juiz aqui no Brasil. Mas essa galera que está embaixo dele, meu amigo, se prepara. Olha o que aconteceu com a assessora da Aniele Franco. Vocês lembram daquele caso da ministra Aniele Franco que foi assistir o jogo de futebol lá no Morumbi, né, passeando pelo governo e coisa e tal? Um monte de gente querendo a cabeça da ministra. Como é que se resolveu a situação? Entrega a assessora. A assessora foi demitida, perdeu tudo, a ministra está lá. Não é impossível esse tipo de solução nesse caso também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.